esperando, né? Esperando. Aham. Eu falei assim, vai entrar o link, né? Eu fiquei aqui vidrado aqui, olhando aqui. Né, de boa. O pessoal vai entrando, né? Bem tranquilo. A gente vai bater um papo aí. O pessoal já vai sendo avisado. Daí o que a gente gravar aqui, não sei se chegou a ver no YouTube também, foi para aquela que a gente fez com o Rainier, depois vai pro YouTube também, né? Daí a gente coloca como Não, vídeo legal. também, fica bem legal. Hum, Daí como é que tá a semana? bacana, bacana. Ah, cara, por enquanto tá tranquilo. Eu tive trabalho ontem, a semana passada carnaval, né? Que marasmo básico, né? Aham. Quinta e sexta-feira aqui, aí é diferente aí do sul, né? Que aí tem lugar que não tem, que não, pelo menos lá em Santa Catarina, lá onde eu faço alguns trabalhos lá, não tem carnaval, tanto que eu já trabalhei terça, quarta lá em Jaraguá do Sul, né? Então aqui é mais, aí aqui não teve carnaval, não teve nada, mas ficou lá esses sambão aqui embaixo aqui do prédio aqui, não, as casas aqui para baixo. A Ah, gente sim. ficava escutando aqui assim, né? Mas essa semana eu tive trabalho ontem, vou ter trabalho quinta-feira e sexta de consultoria. Então, essa semana eu tô de Jaques, né? Minha mulher olha Aham. para mim e fala, já que você tá aqui, fura a parede, já que você tá aqui, vai no mercado. É assim, é o Jaques. Aham. Então, Não, aí eu virei o Jaques. Aí eu falei, teve uma hora que eu perguntei até pra ela, eu falei, você tá achando que eu sou o gênio da lâmpada? Ela, por quê? Meu, você passa aqui na sala e faz, toda hora que você passa, você faz um pedido. Ai, que precisa não sei o quê, ai, precisa não sei o quê. Aí arruma umas coisas pra fazer, né, de Aham. furadeira, né, aí pra furar, falei, vou ensinar você, mas ela não quer. Aí eu já mexi em moto hoje, já fiz um monte de coisa. Que moto? O Ford da minha moto. Eu tenho uma Vulcan 650. Ah, tá, Vulca. Pô, motão, viu, cara? Motão, viu? E Que ano que ela aí, é? é 2016, 2017. Mas eu peguei ela com 3.200 quilômetros, cara. Era Samambaia, tiozinho lá que tinha moto lá, ele tinha Speed, pelo que eu entendi lá, que eles me contaram lá, ele comprou a moto e por causa dos filhos, que ele tinha Speed, né? Aham. Aí o rapaz aqui da unidade de São Paulo lá viu a moto, me falou. Uhum. Aí eu falei, eu tinha uma Amazonas antes, eu tava vendendo ela, e aí calhou, né? Porque eu ainda tô pagando, eu pago um consórcio de uma Vulcan ainda, né? Ah, legal. Então acabou que veio a moto que eu queria, ou, né, Aham. basicamente zerada. Eu fiz a revisão de 6 mil dela agora, mas tá redondinha, motão, cara. É que eu falo, a gente passa um tempo, eu falo assim, a gente tem um tempo de sofrimento, mas Deus nos dá graça, né, cara? E agora eu tenho uma moto que eu não tenho problema com ela, pelo menos, né? Aham. Foi lá para revisão, não tinha que fazer nada, né? Fez lá a revisão de praxe lá, Aham. monto nela, fui para Piroga, que é litoral aqui, outro dia, voltei de boa, meu, eu tô feliz. E assim, hoje que eu falei que eu tô mexendo na moto, né? É que eu tinha aqui, né? Um jogo de Alforge, né? De Harley Davidson, sabe? Ah, tá, Aí entendi. aí o que que eu fiz? Eu adaptei esse Alforge para na minha moto. Então eu coloquei o CC Bar, claro, né? Aham. Aí você fica maquinando, né? Só Que que vo... coisa de engenharia, você fica, né? Eu vi lá, você é das humanas, eu sou das exatas, né? É. Então você fica aqui maquinando. O que você vai fazer? Aí eu fico olhando, como é que eu vou fazer? E eu fico planejando. Faço desenho, faço um monte de coisa. Aí eu falei, não, eu ia colocar na outra moto, na verdade, mas eu falei, não, acho que Deus vai preparar uma moto para mim, eu vou ter. Aí eu falei, vou agora instalar. E eu meio que coloquei isso como uma meta até pessoal, sabe? É, como fala assim, para eu não mexer para eu não botar essa moto em mecânico. Fala, se as coisinhas que dá para fazer, eu tentar fazer eu mesmo. Então É aí verdade. mexe você põe a cabeça para funcionar, né?
E aí você fica maquinando o que você vai fazer, como é que você vai fazer. Então eu já tenho um outro plano agora para essa moto aqui. Então eu já olhei assim na minha cabeça, pô, eu parafuso tal eu quero colocar os farol de milha, porque eu coloquei o mata-cachorro agora, né? Então esse daí eu preciso de ajuda, sim. Eu fui lá na casa de um membro nosso aqui do ABC e a gente instalou tudo, né? Aí eu falei, não, mas dá para colocar um milha também, agora eu vou colocar uns milha de LED também. Aí tô na minha cabeça, eu já fui atrás né, Mercado Livre, essas coisas tudo, né? Para ver o que você vai usar, como é que você vai usar. Eu já vi já o tipo de parafuso, dá para encaixar. Aí já vi um botão, né? Que é o botão que você colocar no guidão da moto, né? Aí já achei na internet um guidão USB. Eu falei, pô, já tá perfeito. Ó, vai dar para acender o milho e ainda dá para carregar o celular ainda. Então essas coisas, cara, que a gente fica maquinando. Sabe o que dá pra fazer, meu? Dá pra fazer assim, meio meme, né? Como as pessoas tratam com a sua moto, né? O cara de humanas conversa com ela, né? Fica ali, né? O cara já de engenheiro, assim, coisa, já fica bolando o que fazer. Porque eu faço, mas eu já pego tudo pronto, né? Não tenho essa expertise de parafuso aqui e tudo, assim, né? Quando eu olhei, porque aí você tem paquímetro, régua, escala, aí você vai olhando lá. Você pega assim e fala, não, cara, se eu fizer um bilongo aqui, dá para fazer isso, pô, e agora eu preciso de parafuso. Mas, pô, não é qualquer parafuso, eu vou pegar parafuso de inox, afinal é a minha moto, né? Então tem umas coisas até que eu fiz aqui em casa aqui também. Cara, eu fui colocar negócio do banheiro lá, saboneteira, negócio de toalha, é tudo, cara, com parafuso de inox. Aí o meu cunhado uma vez falou, cara, mas você fica colocando esse parafuso de inox, você é louco. Eu falei assim, cara, só quem teve um parafuso quebrado no banheiro sabe o que eu vou falar. Não consegue tirar. E você pode colocar massa que vai ficar uma porcaria, vai ficar aquele negócio enferrujando, depois fica aquele fiozinho de... Meu, horrível, horrível. Então eu falei, aí eu botei na moto aqui, os parafusos dela, tudo de inox. Talvez preciosismo, né? Preciosismo. Porque assim, você fala assim, puxa, mas é caro. Sei lá, R$3 um parafuso, você coloca nela na tua moto, mas nunca mais você vai ter problema com isso. Quem vai pegar essa moto, quando eu for vender ela, vai olhar lá e falar, pô, o cara fez um serviço bom, né? Porque aí a gente tem que entender, é pra gente, é pra eu que vou andar nela, né? Então tem que ter uma coisa boa. É bem nessa. Bom, eu vou dar uma introdução aqui, depois tem um comentário do pessoal também. Vamos lá. É Barba, não chama de René, Barba, Bacana. Né? Que tá aí no teu colete, né? E, Barba. Barba, né? Eu tô sem meu colete, tá? Porque o meu diretor veio buscar, mas não é porque eu me comportei mal, né? Ele veio buscar porque, né, ele vai ser mandado para São Paulo aí para fechar o colete aí no nosso encontro em abril, né? Então hoje eu tô sentindo falta, né? Faz que quando você fica sem o colete faz falta, né? Então o papo da live de hoje com o Barba aqui, que é do Nação Eleita ali do ABC, aqui nesse bate-papo aqui com a Nação Eleita de Floripa, é justamente aqueles três, né? Jesus, moto e missão. A gente já começou falando de moto, mas a gente vai navegar pelos três aqui, e daí justamente o Mário aqui, que é do Nação Eleita aqui de Floripa, ele falou ali, na moto tem que ser de inox. Ainda mais, cara, quando é litoral, meu. Olha, eu me dói quando eu vejo assim um pinguinho de ferrugem. Litoral é complicado. Vocês estão um pouquinho mais, vocês têm um pouquinho mais porque tem maresia e tudo. Eu tô a 70 quilômetros da praia, mas aqui em São Bernardo a gente sente a maresia. A gente sente, tem final de tarde aqui assim, né? Tem aquelas correntes e tudo mais. A gente chega a sentir maresia aqui. Então, que dirá a moto que tá lá embaixo? Então, eu falo, pode ser até preciosismo, sabe? Mas é o que a gente tem, né? Eu falo assim, tem fresco, né? Talvez. É algo que a gente gosta, é algo que custa, né? Porque você sabe que a moto tem um custo e você quer colocar do melhor ali para manter ela, né? Mas me diz aí, você tem uma Vulcan agora, qual moto que você já teve, Barba? Faz a lista aí. Então, você parece que já teve muita moto. Passado. Não, cara. O que acontece? Eu tive, na verdade, o meu pai era caminhoneiro. Então, cara, uma coisa que ele não tive de jeito nenhum era ter moto, cara. Então, quando eu era adolescente, né, 18, 19 anos, tudo,
Eu cheguei a comprar, cara, uma DT 180, aquela 2 tempos, né? Aquela que fede, que... Meu, ele fez eu devolver, cara. Ele chegou em casa assim, viu a moto, falou, que é isso? Ele falou, filho, o meu não vai ter moto, não sei o que, não sei o que lá. E aí, né, cara, eu fiquei, entre aspas, com esse bloqueio, porque eu tirei carta de carro e de moto, a contragosto do meu pai, na verdade, né? Pra que você vai tirar de moto? Eu falei, porque um dia eu vou ter moto. Aí uma vez eu coloquei lá, uma vez ele foi em casa, não sei o que eu ia comprar uma moto. Aí ele falou, mas não sei o que. Eu falei, pai, agora eu não estou mais na sua casa, então eu posso, Mudou. né? Mas assim, cara, eu vou ser sincero, eu tive essa moto quando eu era mais novo, tá? Aí depois veio casamento, vem, né, filho, essas coisas tudo. E eu fui ter moto, cara, há 8 anos atrás, eu voltei realmente a ter moto. A carta foi renovando, né, claro. E aí eu fui um dia saindo da igreja, porque eu falo que tudo é propósito de Deus. O que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aí, o que a gente faz na rua aí, é propósito, eu não tenho dúvida disso. Porque assim, eu não tinha barba, tá? Vamos falar, eu não tinha barba, e eu estava saindo num culto de domingo. Eu dei de cara com essa moto, que era a Amazonas que eu tive. Fiquei 7 anos com ela. Eu bati o olho assim, foi amor à primeira vista. Eu bati o olho, eu não tinha barba, né? Não tinha. E aí eu falei, cara, é isso. Dei uma volta nela, o cara lá da igreja lá fez uma condição para mim, né? Me dá tanto, me dá tanto, me dá tanto. Eu falei, beleza. E aí eu peguei a moto, eu não andava nada, cara. Eu tinha medo de cair no condomínio aqui, cara, na rampa de subida, subir e cair, meu. Ridículo, as coisas ridículas, né? Mas fui pegando, né? Aí eu falo isso e falo até hoje, sabe? Que não não é que eu sou um motociclista, uau, mas eu consegui aprender muita coisa. Então, quando você tem conhecimento, né, de repente, como você entra numa curva, como você faz uma freada, alguma coisa, você se vira. E óbvio, né? Já me perguntaram, né? Mas você tem medo de andar de moto? Eu falei, cara, é o medo que me mantém vivo. Porque aqui em São Paulo, tá? É difícil, cara. É difícil andar na cidade. Muito motoboy, muito trânsito, né? Eu falo, quando chove, motorista vira açúcar aqui em São Paulo, porque desaprende tudo a dirigir, sabe? O pessoal, sabe... E talvez seja uma condição bem diferente aí de Florianópolis, mas aqui, cara, a gente, sabe, nosso diretor, eu vi que ele entrou aí, cara, você vê os acidentes que ele teve, cara, tudo imprudência de motorista, sabe, o camarada tá com o celular ele esquece que ele tá dentro de um carro, quando ele tá falando ao celular, tá respondendo no WhatsApp, você vê às vezes o trânsito parado e o cara tá lá, e ele parece que ele tá no escritório dele, parece que ele tá na casa dele. E aí onde acontece os acidentes? Acontece com a gente, acontece com os entregadores, eu gosto de chamar de entregadores motociclistas, ou motoboy, como queira chamar, mas são esses caras, cara, que estão expostos ao risco o tempo todo. Então eu tô assim, né, cara, eu peguei essa moto, aí eu falei assim, caí, né, com essa Amazonas algumas vezes aí, né, caí feio uma vez lá na Anchieta, lá na Imigrantes, né, mas aí eu lembro que quando eu voltei, porque a moto ainda rodou, né, eu podia voltar para casa para o hospital, não, eu passei no mecânico, deixei a moto, né, e depois eu fui para casa. Aí a minha esposa viu assim, o braço assim, tudo ralado, né, eu tava com jaqueta, com as coisas tudo, mas deu uma ralada, deu uma pancada no ombro também. Aí eu fui primeiro no mecânico, falei, Cruel, dá uma olhada aí, vê o que dá. Puta, o que aconteceu, cara? Eu falei, cara, caí lá na Imigrantes. Pô, mas você ainda tocou a moto pra cá, sem manete, não tinha freio na roda direita, e eu vim tocando. O guidão torcido, e trouxe a moto primeiro no mecânico, depois eu fui pro hospital. Aí não tive nada, tirou chapa, fez o que tinha que fazer de curativo e boa, né? Rasgou minha calça, aí minha jaqueta que era novinha, aquelas jaquetas que a gente compra lá em Santa Catarina, na estrada lá, né? Aí ela agora já ficou bandidona, porque ela tá ralada dos dois lados, né? Mas foi isso, cara, sabe? Só que tu tava falando ali, cara, Florianópolis é bem perigosa, tá? A gente vê São Paulo, eu fui muito para trabalho a São Paulo já, eu sei como é que é o trânsito lá, né?
Aqui na BR-101 que corta a Grande Florianópolis, é o trajeto da 101 onde tem mais acidentes, né, no Você Brasil. tem uma pista que é alguma, não está duplicada ainda em total. Você tem a saída, né, a entrada para o continente, a saída do continente aí, que pelo menos lá quando eu vou lá para São José lá, é sempre trânsito, Nossa, só meio doido mesmo, nessa, Aí na você entrada tem... e na saída da ilha, né? E aqui é constantemente. Tu vê um motociclista, não vou dizer que mais de um, com certeza, de 2, 3 motociclistas caídos na pista por dia. Já teve acidentes feios aqui de caminhão passar por cima. É porque o trânsito é muito intenso, realmente. As motos estão ali no meio. E a gente tem as duas coisas, né, Barba? Tem a imprudência do motorista, que é óbvio, entende? Eu fui cortado várias vezes já aqui. O cara te corta, não dá sinal, e quando tu olha, ele tá no celular, tá ligado? E também aquele outro lado. Eu já tive também no volante, e o cara da motocicleta foi lá e fez uma ultrapassagem imprudente. Então tem os dois lados, né? Né, nessa parte aí do acidente. Mas, infelizmente, o que causa mais acidente ainda é o motorista, vamos dizer assim, o cara que tá no volante mesmo, e o celular. O celular tira a atenção do cara. E a moto vem e eles passam por cima mesmo. Isso é... E eu vou te falar, eu passei a ser um pouco mais tolerante, eu vou te ser sincero, com motociclista, depois que eu me tornei motociclista efetivamente. Então hoje eu acabo sendo um motorista mais cuidadoso, quando eu tô, né, a gente foi fazer compra, essas coisas, você já olha pro retrovisor, você já vê o cara vindo, você já abre... Já abre o corredor, já deixa... Eu falo isso, sabe? Eu outro dia falei isso numa palestra que eu fui numa igreja, e eu falei assim, cara, você não quer ter problema com motoboy, com motociclista, com todo mundo. Cara, abre, que ele vai passar, cara, ele nem vai lembrar de você, ele nem vai saber que cor que é teu carro. Então, se você tá vendo ele, aqui em São Paulo fizeram agora na 23 de maio uma faixa exclusiva, tá até bem legal. Parece que vão fazer isso em outros lugares, né? Em outras pistas aqui, estão ensaiando em alguns lugares, mas é um risco iminente, né? De você ter aí o risco de um camarada estar no celular, dele estar pensando em qualquer coisa da vida dele, menos que ele está dentro de um carro. Então é perigoso sim. Por isso que eu falei, o medo, talvez, desse tipo de coisa, me torna mais cuidadoso. Então eu vou pegar um corredor, eu não pego o corredor ele andando, quando eu paro o trânsito, aí eu ando, eu fico assim, aí eu fico ainda brincando, porque os caras não passam, eu falo, olha o retrovisor, aí só vê os caras, aí eu falo assim, parece que é o Moisés batendo o cajado na água, assim, vai abrindo, né? Porque a minha moto ainda com os alforjes, então ela dá uma impressão que ela é mais larga, né? Então você vê às vezes os caras abrindo com medo de que passe alguma coisa, enfim. Mas isso, cara, eu acho que o medo... Os caras também ficam com medo, né? Infelizmente, assim, o cara vê vamos ser o motoboy, vamos dizer assim, o entregador ali também, né, que seja, ele acaba, é assim mesmo, entende? Você conversa com o motorista, é assim mesmo, o cara acaba, se bateu. Agora, o cara quando vê uma moto maior, ele fica com medo do prejuízo, aí você vê a consciência da pessoa, tá ligado? Ela tem mais consciência, vou bater e vou ter prejuízo, ele não pensa assim, é uma vida que tá ali, é um pai de família que tá ali, né? Mas assim, como eu disse, tem os dois lados, você tem a imprudência dos dois lados, isso é fato, né? Sim, claro, né? Até o Mário colocou ali, ó. Até esse cara, ele tá falando, eu tô vendo que ele falou aí, dos dois lados, cara, dos dois lados, porque você vê, né, se você vê, Renato, olha, eu coloquei isso, né, nessa vez que eu fiz essa palestra, eu falei assim, olha, o camarada quando vai de motoboy por aí, ele tem lá por volta de, acho que é R$40 fixo, e uns R$3, dependendo do lugar, R$3, R$4 por entrega, dependendo se é mais longe ou mais perto. E ele ganha pela produtividade dele. Então, se você mexer, que você põe lá, aqui no posto aqui perto de casa tá R$6, né? A gasolina. O cara pega R$40, ele põe 6, quase 7 litros. Então, numa 125 dá para ele rodar bastante. Então, ele livra a gasolina e o resto é correria dele, cara. Por isso que esses caras ficam estressadão quando você demora para descer, né, para ir buscar uma encomenda aqui mesmo no meu prédio, o cara demora, por quê? Porque o negócio dele tem que produzir. E aí ele tira muitas vezes esse atraso, no acelerador, cara. E aí é onde esse tipo de condição de
de queda, de acidente e tudo mais. E assim, o mais triste disso aí, Renato, que é o foco do nosso trabalho de evangelismo, é que esse cara pode morrer sem conhecer a palavra. Então isso é o que mais dói. Eu falo isso, falei isso na última palestra que eu dei lá, eu falei, cara, isso é um peso muito grande que tem hoje nos meus ombros, porque eu faço parte de um moto-evangelismo. Então, quer dizer, o nosso objetivo são as almas, são os motociclistas, de motoclubes, né? Aqueles que querem conhecer a palavra, conhecer Jesus, mas principalmente esses caras, que na pandemia, cara, eu tinha estatísticas aí que eu falei aí nessa vez aí, cara, na casa de, acho que deve estar na base agora de uns 50 mil motoboys, só na cidade de São Paulo, tá? Agora eu não estou falando de São Bernardo, não, só na cidade de São Paulo. E o número também de mulheres, também que estão se tornando motogirls, que também parece que já triplicou do começo da pandemia para cá. Então é muita gente andando de moto, cara, né? É muita gente andando de moto, muita gente exposta ao risco. E é onde a gente entra, né? Quer dizer, você falou Jesus, moto, missão, que a nossa missão é levar a palavra para esse pessoal, né? Onde a gente às vezes sai de moto, para em algum lugar lá, deixa os caras virem esperando, né? Eu brinco, né? Falei, adoro Burger King, mas não gosto dos lanches, eu gosto de ficar lá e os caras esperando o encomenda deles lá, que a gente taca a palavra neles, né? Troca uma ideia, faz uma oração quando dá e vai fazendo. Tu entrou nesse tema aí, já vou aproveitar o gancho já, né? Duas coisas que eu vou aproveitar o gancho. Primeiro lugar, claro, né? Hoje, cara, a gente não que fez por mal, pessoal, é que a gente estava tentando conciliar a agenda. Claro que vamos trazer uma mulher que seja do Nação Eleita também para conversar aqui, mas né, seria legal ter mulher. Mas a gente tem muitas mulheres aí no Nação Eleita também que são carona, que estão como carona ali na moto, que na verdade pilota junto, porque se você tem alguma pessoa ali que não sabe andar de moto, que não tem ali o jeito para estar na garupa, ela te derruba. Toda a diferença. Ela te derruba, dificulta na viagem, fica batendo o capacete toda hora ali, né? Toda aquela questão. Então, tá dormindo, né? Quer dormir, eu tô aqui dormindo, né? E é como tu falou, eu tô percebendo o aumento de mulheres que estão usando motos hoje em dia. Aumentou muito o número de mulheres, tanto para trabalho, assim como tu falou da entrega, quanto para deslocamento também do trabalho. Essas jogging, você vê muito profissional de saúde, eu tenho visto, porque às vezes você vê a mulher tá de branco, tal, tá com uma jaquetinha, tudo mais, calça branca, a bota, a camiseta, então você fala assim, o deslocamento, essas enfermeiras que fazem home care, então às vezes tem que conciliar aí, faz atendimento no lugar, faz o outro, a filha do nosso membro aqui do ABC, ela faz parto, ela faz aquele parto humanizado, então você imagina, a mulher estoura a bolsa, ela passa a mão na moto e vai lá, porque vai vir o obstetra, aí ela vai fazer o atendimento lá. Então eu tenho percebido, que no meu prédio eu tenho percebido, bastante mulher andando elas vão mais para aquelas motos Maxim, Jogging, Burgman, essas que são automáticas, né? Ela dá uma proteção, acho que as pernas ficam dentro, né? Eu não consigo, eu nunca rodei numa moto dessa para ver como é que é. Porque eu acho que eu ia ficar apertando o freio, né? Porque em vez de ser o câmbio, eu já andei naquela antiga Jog, anos atrás tinha Jog, né? A famosa Jog. E é estranho, né? Na verdade, ela tem até uma categoria diferente, né, do que motocicleta, né? Mas assim, ó, e vou jogar. Aqui em Floripa, tenho visto mulheres, sabe, comprando muitas motos que não são essas motos, assim, automáticas, né, e tudo mais. Sim. Elas, principalmente, assim, não fazendo merchan, né? Mas aqui cresceu muito, pelo menos na nossa região, não sei como é em São Paulo, a Royal Enfield vendeu muita moto para mulher. Aquela Meteor, aquelas outras, as mulheres estão aderindo. Nós temos a irmãzinha lá de Goiânia, lá, ela tem uma Himalayan. Isso. Pastor, ela tem uma, e tá rodando, você vê foto, eu vejo foto dela lá no Instagram, às vezes não sei, ela tá rodando, ela é piloto. Tem a Madá também, que é de Campinas, ela é piloto também. Então esse pessoal, e aqui em São Paulo, né, você falou da Royal, tem bastante Royal,
Mas eu escutei, eu falei isso com um cara da Harley, o cara falou isso para mim. Falou que na pandemia, o que salvou eles na pandemia foi a venda de motos para mulheres, cara. As Olha Harleys, só, né, pra você mesmo? ver. Olha Aquele só. estilo. Muita Harley, muita Harley. Tem muitas meninas, tem alguns motoclubes femininos aqui em São Paulo. Posso citar nomes aí, tudo, mas você vê que elas têm Harley, tem a Tiger, tem essas motos grandes, cara. E a mulher segura de boa, cara. Eu falo Sim, assim, não vai conseguir tombar ela, levanta tudo de boa, cara. Então, assim, é um nicho interessante, cara. Esse, né, hoje nós estamos falando do Dia Internacional da Mulher, e o meu post hoje, né, que eu até postei e tudo da mulher motociclista, né, porque é também uma forma de independência, né, do ir e vir, como eu te falei, é trabalho, é lazer, né, conciliar tudo isso daí, né, e a economia também do recurso, né, que é o combustível no preço que sim. está, né, o trânsito, a própria forma de você se deslocar mais rapidamente de um ponto para outro. Então as mulheres elas estão conquistando esse papel. Eu vou te falar, viu, cara, pilotando muito melhor que nós, viu, cara? Não, Porque elas têm uma consciência. não, o que eu te Oi. falar, o tema da consciência, né? E é impressionante como é que, na verdade, elas vêm ocupando espaço que, na verdade, era muito do homem também com relação ao motociclismo, né? Sim, Você só via sim, motoclube sim. de homem há uns anos atrás, era algo muito, vamos dizer assim, dos homens. Agora não, elas têm o motoclube delas separado, às vezes é junto. Eu já vi, aqui em Floripa tem uma união dos motoclubes de mulheres, das mulheres que fazem parte de outros motoclubes, entende? Então elas se juntam, é assim, um movimento muito legal. E é como tu falou, às vezes elas são mais conscientes, né? Porque às vezes a gente acaba Olha, saindo um cara, pouquinho. puxar o saco não, mas, por exemplo, assim, eu faço auditoria por aí e tudo, tem uns caminhões que a gente vai fazer lá na mineração, cara, é 3,40 m de diâmetro a roda, tá? Pra você entender o tamanho do negócio. Aí você vai falar, preciso falar com o motorista. Normalmente desce a mulher. Eu mesmo tentei, uma vez lá, brinquei lá no simulador lá, desci no simulador lá, um barranco lá, porque eu não tinha o traquejo que a mulher tem. E eles falavam lá que os custos de manutenção diminuíram drasticamente depois que colocaram mulheres para trabalhar nesse tipo de veículo. Então, lógico, né? Claro, tem essa coisa do receio, tem a coisa do cuidado mesmo com o equipamento, né? Mas eu vejo vários. Temos vários motoclubes só de mulheres, né? Podia citar vários nomes aqui, mas a gente já ajudei no Natal lá, a gente faz o trabalho de Papai Noel. Eu fui fazer lá com elas lá, cara. E foi muito legal, assim, né? Elas têm, você vê que. E aí eu fui eu fui de Papai Noel, tudo, mas foi uma road captain lá, mulher, que levou o comboio, cara. E eu falei, me senti muito seguro sendo conduzido por ela, né? A Show, gente show. vai conduzir, muito legal. Mas vamos lá, Legal. que você tinha falado que tinha duas partes aí. Sim, Essa, tem essa parte da mulher, até o King Zigos também lá, que sempre acompanha a gente sempre tá acompanhando também na rede social. Ele falou que tem uma membro do grupo lá que tá numa BMW 800. Tá mal de moto, né? Tá numa BMW 800, legal. muito Realmente mal de tem moto, muito. nossa. Não, tá mal. Outra coisa aqui que eu ia falar pra ti também, já entrando um pouco nesse tema também, gostaria, você falou um pouquinho, né, do trabalho que você vai ali, o trabalho com os entregadores, que tu para ali. Eu queria saber um pouquinho, porque é algo que, esses dias eu tava passando, eu fui buscar minha filha, ela tava no Taekwondo, fui buscar ela, e eu tava de carro, né? Uhum. Aí eu passei e vi cara, tinha uns 5 motoboys, vamos dizer assim, entregadores ali de moto, e eles estavam esperando alguma coisa, eu não sei, ou estavam conversando, aí eu pensei, nossa, que interessante seria falar como chegar nesse período. Eu queria saber como é essa experiência, o que você faz Então, você para vê, chegar nesse pessoal. na verdade, assim, existe um trabalho na Ser Eleita de Brasília já de tempos, tá? Então, assim, a gente se espelha, né? Eles tinham já, o pessoal lá de Brasília, lá em algum lugar lá do Planalto lá, eles têm no sábado, depois das 11 e pouco, é a hora que você já para de pedir suas coisas, né? E o pessoal migrava para esse lugar lá. E aí acabou que aí acaba vendo o cara do churrasquinho, vem o cara não sei o quê,
E o nosso diretor lá, o Anderson lá, e o pessoal dele lá, né, tiveram a ideia de fazer um trabalho ali. E começaram a fazer, e hoje isso é um negócio que, eu não sei agora com a pandemia, mas a gente via bastante, né? Que aí o que acontece? Eles iam lá, faziam um louvor, acho que levavam lá um chocolate quente, um café, alguma coisa assim, davam a palavra, e começou a ter frutos desse trabalho. Pessoas que começaram a buscar igrejas, começaram né, frequentar a igreja dele lá também, né, porque também tem essa coisa, né, como é que o motoboy, ele tem essa coisa não é sempre que ele pode ir, ele ganha, o cara trabalha, nós temos o nosso nômade, ele é entregador, nosso nômade aqui de São Paulo, o Val, ele é entregador, então ele também, ele ajuda a gente demais nisso daí, mas eles começaram lá, então não é uma coisa, sabe, Renato, que eu comecei, não, eu não tenho mérito disso nenhum. Eu vi aquele trabalho, eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui no ABC para tentar chegar nesse pessoal. Aí o que a gente fez? Começamos a se reunir, a gente se reunia num ponto, falei, vamos começar a ir nessas paradas aí. E aí a gente abordava eles, né? Chegava assim, oh, boa noite, não sei o quê, nós somos o Nação Eleita, eu queria deixar um adesivo com vocês, eu ia colocar, ó, adesivinho Legal. De capacete, né? E aí tem um outro aqui que aí o cara colocava no baú, né? Tem esse de capacete, tem um aqui que agora não tem ele aqui, mas eu fiz ele aqui, desse jeito aqui, mas para colocar no baú e colocar no capacete. Isso aqui depois eu vou falar do que é. Aí o que acontece? E os caras começaram, aí eu percebi que o pessoal dava atenção. Eu falo, cara, olha, a gente sabe da pegada de vocês, sabe que vocês estão expostos ao risco, tá? E nós temos aqui propósito de oração pela vida de vocês. Então, sempre, a gente pode, às vezes, quando dava a chance, né? Nós podemos fazer uma oração por vocês. E esse cara, eles nunca negam. Eles, não, vamos orar sim. Então eu falei, legal. Aí a gente tinha um trabalho, aí começava, a gente saía à noite aqui, passava e ficava rodando. Vamos no McDonald's, vamos no Burger King, vamos no Domino's, vamos no shopping. Então tivemos assim, abordando as pessoas e, cara, tinha muita gente, eu vou te falar a real, muito desviado, cara. Muita gente desviado dos caminhos do Senhor. Cara, que... Eu falei isso outro dia, eu falei, cara, você tem problemas dentro das igrejas? Isso todas as igrejas têm. Problema aqui. Aí você vai conversar com o cara, fala assim, porque o pastor não me deu a paz, porque o não sei o quê. Aí eu até brinquei que eu falei assim, meu, desviado tem desculpa pra tudo. Porque, né, não sei o quê. E aí você fala, cara, mas assim, uma vez o Sérgio, que tá na audiência aí, uma vez ele falou pra um cara, né, pô, cara, se você estiver andando aqui de moto e um cara tentar te assaltar e meter um tiro na tua cabeça, cara, você acha que você vai conseguir ter tempo de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor? Você tem que tomar uma decisão. Então, essas coisas que a gente vai falando com esse pessoal, então, dependendo, né, lógico, a gente tem que dosar a pílula também. Porque eu já peguei cara que o cara tinha saído da cadeia no dia anterior. E eu falava, Deus, que eu vou falar para um cara desse? De Jesus, se o cara ficou preso, né? Tava preso por causa... Aí aí a gente só pede a Deus, cara. É sempre isso que se você for fazer um dia esse trabalho e você for abordar, você fala, Senhor, me capacita ou me dá a palavra, porque você vai ver que Deus vai fazer. E aí na hora eu falei, cara, tu deu não, por que você foi preso? Porque minha ex-mina, não sei o quê. Aí eu falei assim, você tinha ordem de restrição, né? Ele falou, tu deu uns tapas nela, né? Então a gente se desentendeu. Aí eu falei, então, cara, você tem que ser esperto, cara, não pode fazer essas coisas. Eu falei, custou mais caro pra você ficar lá e sair do que, de repente, lutar pela guarda dos seus filhos, alguma coisa. Então a gente acaba dando uma de psicólogo, às vezes, né? Mas é tudo inspirado, cara, por Deus, porque a gente tem que estar muito firme na palavra, muito, porque, cara, você vai chegar num cara, ele às vezes está fumando um baseado, cara. Tem gente que paga lá achando que a gente tá de colete, acha que é polícia, sei lá. Chega com as motonas, e, cara, tem gente que às vezes tá pedindo socorro, cara. Teve uma vez que a gente tava lá, um menino tava lá, falou, cara, eu tô há
tantos dias sem usar droga. E aí, lá o nosso membro lá, que também já foi usuário e tudo, chegou no cara, conversou e tudo, não, cara, que nós vamos não sei o quê, fica firme. Então, esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo. Então, na verdade, você vai lá, dá um adesivo, fala, ó, Jesus te ama, não sei o quê, nós estamos aqui orando por você, nós estamos não sei o quê. E tem coisa que a gente às vezes tem que acompanhar, já chegamos a fazer socorro, né? Outro dia aí é sempre assim, a gente tem que estar muito, muito ligado no que o Espírito Santo quer com as nossas vidas quando a gente sai para uma missão dessa, porque é uma missão, né? A missão é evangelizar esses caras, é falar da palavra, é tentar mudar uma situação. Então, uma vez a gente estava lá em Santo André, né, para você entender, eu sou de São Bernardo, eu estava do outro lado, né, na outra cidade, e o nosso membro, de repente, falou assim, vamos lá para São Bernardo? Eu olhei para ele e falei, vamos. Aí a gente foi vocês devem ter aí, mas tem um mercado aqui, extra, grandão. Cara, foi o melhor evangelismo que a gente fez, porque as almas vinham, porque a gente ficou no estacionamento das motos lá, e os caras vinham. E aí, no meio desses aí, veio um lá que tava, e ele, porque não tenho tempo, não sei o quê. Aí, de repente, ele perdeu o emprego dele, aí eu até brinquei, eu falei assim, agora você tem tempo de ir pra igreja, né, filho? E aí, e a gente pega o telefone, fica acompanhando, manda mensagem, aquelas coisas, tudo. E ele, uma hora, pediu socorro, cara, eu tô desempregado, minha mulher me largou, tenho que pagar pensão, não tem nada dentro de casa, não sei o quê. Aí eu falei, cara, aí eu fiz um chamado na minha regional, aí a gente fez um catadão de coisas lá, compramos umas coisas e fomos levar lá. E oramos por ele dentro da casa dele e tudo. Então, é o trabalho de cuidado, né? Também, quando tem essa necessidade. Mas tem gente, cara, que às vezes a gente vai, ora e nunca mais você vai ver. Outro dia deu uma chuva braba aqui. Era um domingo e eu tava saindo aqui, eu tava com a camisa do Nação Eleita, indo pra igreja, minha igreja aqui pra baixo. E na hora que eu vi assim, o cara todo molhado, com aquela capa assim, pegando o celular dele com aquelas capinhas, né, para poder ver onde que era a entrega dele. Eu falei, irmão, Deus abençoe o seu trabalho hoje. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, queria eu que todo mundo pensasse dessa forma. Aí eu olhei assim para ele e falei, Deus te abençoe, meu irmão. Ele olhou assim e falou assim, meu, eu te vi lá no átrio, lá, você não tava orando lá pelos meninos lá, não sei o que. Eu falei, tava. Era eu mais um membro meu e mais nosso diretor. Então a gente acaba, eu acredito que a palavra lançada, né, nesse caso aí, ela vai, porque a gente deu uma palavra, fez uma oração, então ficou na cabeça dele. Então esse é o nosso objetivo, sabe, Renato? A gente talvez não consiga fazer muito, né, mas aquela pessoa foi tocada, aquela pessoa foi alcançada. E, de repente a gente nunca mais vê ele, mas como Paulo mesmo falou, né, uns semeiam, outros vão regar e outros vão colher. De evangelista, de moto evangelista, é esse. A gente vai, pega a pessoa, vai acompanhar ela, no caso que foi acontecer, encaminha para uma igreja, deixa a igreja vai tomar conta. E a gente volta para campo, porque é o que a gente tem que alcançar. Então, o trabalho de moto evangelismo é esse. É o moto-evangelismo, né? Algo que me chamou a atenção. Eu participei já de um motoclube já poxa, o tempo passa, né? Uns 15 anos atrás. Eu morava no Paraguai, e era um motoclube também que tinha essa... na verdade, era CMA o nome do grupo, né? Então também tinha essa visão evangelística, a gente ia nos eventos, abria nossa tenda lá nos eventos de moto, oferecia água pro pessoal, a nossa tenda lá tinha literatura para entregar, para conversar, e é fato, a gente não sabe quando mais a gente vai ver essas pessoas. Só que é interessante como o mundo dá a volta. Porque uma dessas pessoas que eu conversei lá atrás, que eu tive contato lá atrás, né, eu trabalho hoje numa empresa muito conhecida assim no Brasil. Aí na rede social ele entrou assim e falou, olha, eu vi que você está trabalhando na mesma empresa que eu. Lembra desse dia, assim? Legal, cara. Você vê, né, cara, como... Hoje ele tem família, era um jovem, assim, sabe? Que, tipo assim, ele tinha, na época, seus 15, 16 anos máximo, e hoje ele já tem sua família, já tá grande, seu trabalho, e você vê esse mundo dar volta. E eu tenho certeza, assim, Bárbara, o que a gente não encontrar aqui, a gente vai encontrar lá em cima, né? Isso é fato. A gente vai encontrar, e olha a alegria, isso que eu digo, a questão do moto-evangelismo é algo, é o evangelismo, é a missão, né? Nossa missão de levar a palavra, de levar
as boas novas do Senhor é algo que transcende o mundo natural. Ele é espiritual. E quando a gente fala nisso, a gente talvez vai falar para a pessoa hoje, imagine a alegria da gente entrar no céu, chegar no céu lá e ver, olha, eu tô aqui por causa, claro, assim, toda a honra e glória ao Senhor, mas foi porque aquele dia você esteve lá, né? Aquele dia que você poderia estar com a tua família, aquele dia que você... Porque assim, ó, se você sai fazer esse trabalho, eu já fiz muito trabalho de evangelismo no centro de Curitiba, quando eu morava lá, quando eu era jovem, eu fiz muito trabalho de evangelismo, passar filme e evangelizar as pessoas e tudo mais. Era um tempo que eu tirei, era um tempo que eu dediquei para aquilo. Quando você pega a tua moto, você está deixando a tua família, você está deixando as pessoas que gostam de você para dedicar um tempo para a obra do Senhor, para levar as boas novas. Então, isso é recompensado aqui, né, o galardão com o Senhor e tudo mais, mas onde eu quero chegar assim, tem que haver um querer, né? Tem que haver um querer. Porque o simples fato só de... E eu me incluo muito nisso, porque eu sou do Nação Eleita. O simples fato, o colete é muito mais além o colete do que você andar e fazer um passeio de moto, né? É você sair e falar das boas novas. Seja num passeio, seja no momento que você vai, para num local. As oportunidades estão aí fora, né? Existem muitas oportunidades, cara. Muita. Existem muitas. Você vê, a gente fez o primeiro rolê oficial mesmo do Nação Eleita ABC, foi uns 2 domingos atrás. E aí eu fiz fiz flyer, aquela coisa toda. Aí ia ter evento, aí é óbvio, né? Tem os eventos, tudo. Aquabou que descemos em 4 motos, tá? Meu irmão foi comigo, um casal e os nossos membros lá. A gente fez um ponto de parada ali aqui na Imigrantes, aqui, um ponto conhecido, todo mundo para lá. E parou, cara, e tinha um monte de ciclista, tá? Deixar bem claro. Que a gente encontra bastante também, né? Quando a gente sai andar, a gente encontra bastante ciclista. Então, tinha ciclista, então você vê aqueles carros de apoio, aquele não sei o quê, e a gente esperando um pessoal chegar. E o coração, cara, acho que talvez esse é a grande sacada talvez do motoevangelismo, é você tá ligado. Meu coração começou a ferver, eu falei, cara, eu vou ali no meio. Aí eu peguei e falei, vou lá. Aí eu cheguei para os meus membros e falei, cara, eu vou lá orar para aqueles ciclistas. Ele falou, eu falei, vamos comigo. Aí eu já cheguei chegando, imagina, de colete, já cheguei chegando. Eu falei, quem que é o líder aí? Aí ele falou, é aquele cara ali. Aí eu falei, eu não quero atrapalhar o rolê de vocês não, mas eu posso fazer uma oração? Aí o cara, mas é claro, gente, junta. Aí eu peguei, cara, dei uma palavra rápida, alguma coisa assim, e sentei o arreio, cara, a oração. E lógico, eu falo assim, eu fui usado, eu não fico, meu Deus, olha como eu sou bom, não, nada disso. Eu acredito que Deus ele vai te usar se você estiver disposto a ser usado. Porque eu já tive situações que eu fui impelido a fazer coisas, talvez e mudar de repente uma realidade de alguém e não fiz. E depois Deus me cobrou. Um dia quando a gente estiver lá no encontro lá de Caldas Novas, eu te conto essa história. Mas, porque é grande, tá? E aí não dá o tempo também. Mas eu fui lá no meio dos caras lá e comecei a orar, cara. E o cara, o que eles mais têm bronca é de motociclista, cara, porque os caras têm, a gente tem motor, gasolina e eles têm a perna, né? Mas não, cara, comecei a orar lá. E eu percebi, sabe o que eu percebi lá, Renato? Que tinha crente lá no meio. E aí eu tava conversando isso com o meu taxista ontem, né, que ele me levou lá no contrato lá. E eu falei para ele, tinha gente orando, você viu que tava em oração mesmo. Porque eu falei, olha, eu vou fazer uma oração aqui, caso você não saiba orar, alguma coisa, concorde. Se você achar que você pode, que o que eu tô falando você concorda, diga amém. E do meu lado eu vi uma mulher orando até em línguas, cara. E tava numa Imagina. Bike. Aí então, mas aí o que acontece? Aí a nossa membra, ela falou, poxa, olha, uma crente no meio não faz nada. Eu falei assim, mas o pastor, Elaine, é quem tem chamado. Não tem gente, eu falo assim, eu vejo esses caras, não sei como é que é aí em Florianópolis, mas tinha gente que pregava dentro do trem, sabe? Prega na rua. Outro dia na Paulista eu vi um vídeo, o cara tomou uns tapas de um cara lá porque tava pregando a palavra. Então, esses caras, bicho, eu falo assim, eu quero ser igual a esses caras. Não sei se eu tenho coragem de fazer isso. No meio da rua, pegar uma Bíblia, entrar num ônibus, eu não sei, mas eu oro quando eu vejo um cara desse fazendo isso, falo, Senhor,
poxa, a capacidade da energia, abençoa esse cara, para ele continuar tendo isso, essa coisa que eu não tenho. Meu negócio é em cima da moto. Deus me deu essa moto, graças a Deus, me abençoou, meu membro lá me abençoou, para eu ter essa moto. Então eu tenho essa moto. Então onde eu fizer, eu falo assim, eu preciso de um equipamento melhor, e ele me deu. Então esses caras que fazem esse trabalho na rua, que fazem aí nas praças, eu falo, cara, esses caras são top, cara. E eu queria ser um dia, mas talvez eu não tenha coragem para fazer isso. Mas no meio dos motociclistas eu me sinto à vontade, porque a gente tem né, Paulo fala, né, a gente fica os doidos no meio dos doidos, né? Então eu tô de colete dentro desse negócio, desse meio do motociclismo, dos motoclubes, sejam seculares, né? Ou no evento que eu faço lá da minha loja, ou às vezes no meio desses caras, as pessoas te respeitam, você é mais um deles, só que você é cristão. E aí é onde quando a gente vai num evento desse cristão, né, ou não, para eles verem o quão diferente é você servir a Deus. Você não precisa beber, você não precisa fumar, você não precisa se drogar, né, e você está lá se divertindo. Então é isso que nos torna. Então o evangelismo a gente tem, muitas vezes vai falar, mas de repente a nossa postura, a forma como a gente se porta, já dá essa diferença nas pessoas. Por isso que eu tô com a armadura, né? Falo que o nosso colete é a nossa armadura. Então eu sinto bem o que você está falando quando a gente fica sem colete, né? Porque eu posso até, né? Eu tenho o moletom aqui que tá aqui no fundo aqui que eu coloquei. Uhum. Eu coloco esse moletom às vezes, né? Mas parece que eu tô pelado, porque isso aqui pesa. Isso aqui é um peso. E o principal, nós temos o leão da coroa de Davi que está aqui. Nós não estamos. O cara fala nação eleita, então ele falou sacerdócio real. Já os caras, principalmente desviado, quando fala nação eleita, fala, pô, esse cara é desviado. Aí você vai começando a trocar uma ideia e fala. Aí você dá. É uma forma de você começar um assunto. Poxa, você deve ter visto aí lá no Grupo Nacional. O pastor Levi, eu passei para ele, o cara pedindo pra gente ir lá orar. Eu fui sábado lá do outro lado de São Paulo, numa bocada, véio, que eu falei, Senhor, o Senhor vai me guardar, minha moto tem seguro, e eu vou lá. Eu fui lá, dei uma palavra, fiz uma oração e vim embora, né? E ele veio me agradecer segunda-feira, cara, obrigado, não sei o quê, foi da hora, foi muito bom. Então, assim, as pessoas, elas precisam, né? Então, às vezes, você está num evento lá, as pessoas vêm até você para que esse negócio de nação eleita, que esse negócio como é que é esse negócio de motoclube cristão? Aí você fala, nós somos um moto-evangelismo, lá. Mas essa é a pegada, cara. Às vezes eu me exalto falando assim, porque é espírito, cara. Eu falo assim que outro dia o cara falou, pô, você tem 49 anos, nem parece. Eu falei, cara, eu acho que é Deus que me dá essa cara, não me deixou minha barba tão branca ainda, né? Porque eu acredito que eu ainda tenha muita coisa para fazer. Então, o foco são as almas, o foco são as pessoas que não conhecem a palavra, o foco são esses entregadores motociclistas aí que se arrebentam por aí e de repente perdem a vida. Aqui em São Paulo falam de 3 mortes por dia, tá, Renato? Então, às vezes, nós estamos falando de morte, mas só que tem um monte de gente que cai, se arrebenta, vai parar no hospital, né? Eu brinquei, outro dia eu falei lá, todo mundo, né, espera o tempo de aposentar. Esses caras se arrebentam com 1, 2 anos de contribuição, se é do RH, você sabe. Com 2 anos de contribuição, o cara está aposentado. Então, você, quem está assistindo aí a live, né, cada vez vai ficar mais difícil de se aposentar, por conta desse tipo de coisa. Desses caras se machucando, esses caras se expondo ao risco. E os que morrem, cara, sem conhecer a palavra. Então isso, como eu falei lá no começo da live, é um peso muito grande, cara, que tá aqui no meu ombro, que você, quando tiver brazonado, e mesmo não sendo brazonado, está no teu ombro também, porque são as pessoas que você deixou de alcançar, que você vai ser cobrado, né? Aquela pessoa que você, de repente, não deu um Deus abençoe na hora que ele foi entregar a tua pizza, né? Que ele foi entregar o teu iFood, ou que você parou, você não viu. A gente para e fala com os caras, você vê que eles... os caras são meio doidão, né? A gente tem umas veias aí, eu tenho pessoal
aqui do Atividade Motoboy, que a gente conheceu nos eventos aqui. Eu fui fazer o Papai Noel deles lá também, e eles... Então, assim, a gente vai tratando, o negócio, talvez, se você falar assim, Renê, qual a estratégia? Qual é a principal estratégia? É você se infiltrando. E o legal, que aí eu vou falar um pouco de evangelismo, de evangelho. Cara, o evangelho chegou para mim muito tarde. Mas por quê? Porque eu tinha péssimos exemplos de pessoas que eram crentes, sabe? E eu falava, né? Meu irmão mesmo era um cara que agora tá voltando, não sei o quê, mas era um cara que orou por mim. Então, eu falei isso para ele nesse último rolê, falei isso pro filho dele, eu falei assim, eu só tô fazendo o que eu faço hoje, que o teu filho, teu pai, quando tinha lá seus 12, 13 anos, ele orava por mim, só que ele me evangelizava errado, né? Ele falava assim, eu vou morrer, vou pro céu, você vai morrer, vai pro inferno. Era assim que ele falava. E eu falava, eu ficava bravo. Não, mas eu ficava bravo, cara, porque era pensamento do mundo. Você sabe como é que é. Eu falo assim, você é louco, você fica ralando de trabalhar aí, dando dinheiro para pastor andando de Cherokee, você andando de ônibus, cara. Chega final de mês, você não tem dinheiro, eu tenho que te emprestar. Era assim que eu pensava, cara. Então assim, mas ele um dia orou por mim. E ele fala isso, ele fala, cara, você é o cara mais improvável que eu ia ver um dia pregando evangelho. Eu falava, cara, mas é por causa de você. Eu tive meu tempo, tive o tempo certo de Deus me alcançar, ele me alcançou, né? Como diz lá o Rodolfo lá, você pode estar dentro de um tanque enfiado dentro embaixo da terra, que se Deus tiver uma obra na tua vida, cara, ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar, ele vai usar pessoas para fazer, vai maquinar para você chegar no evangelho. Você vai chegar e você vai entender, e a minha conversão foi assim, você vai começar a entender. Pô, eu andava com camiseta do Nirvana, cara, camiseta do Ozzy. Só que aí minha irmã fazia, minha irmã lavava minha roupa, né? E aí só ela falava, mas você tem que ir lá buscar na igreja. Aí eu entrava lá, as irmãzinhas, tadinha, imagina, camiseta do Nirvana, camiseta do Ozzy, camiseta do Iron Maiden, eu tocava numa banda de secular, e quanto mais eu ia para a igreja, menos eu queria lá. Então, quer dizer, a estratégia, Deus vai usar, cara, se ele quiser você, se ele tiver o propósito para você, te digo, tem gente que vai ficar, né, em banco de igreja, vai falar, precisa tal coisa, vai ajudar em missionário, vai ajudar não sei o quê, mas tem gente que fala, não, Deus escolheu para você ir para o campo, e você vai apanhar lá também, mas eu vou estar lá contigo, porque a gente vai para esses lugares, cara, e não sabe, cara, você não sabe, como você falou, eu deixo esposa em casa, deixo filho em casa, né, minha filha em casa, para poder ir pra rua, você vai lá, conversa com pessoas, você dá ele tá falando que o Ozzy tá na fé, glória a Deus, né, meu? E outros caras aí que estão se rendendo, o Alice Cooper, hoje é cristão também, Chuck Norris virou até pastor, Denzel Washington, esses caras, assim, estão tudo indo, o Will Smith é batista, então esses caras todos, né, uma hora, cara, Deus pega, e vão transformar por eles serem pessoas que muita gente gosta e tudo, né? Você imagina, cara, eu tocava na banda cover do Raimundos, cara, na época que o Rodolfo se converteu. Tô ligado. Eu falava assim, meu Deus, que fizeram com esse cara? Eu falei isso. E eu tava escutando o testemunho dele domingo, voltando do evento. Tremendo. Né? Que ele fala disso, é tremendo. E o cara ia morrer, ele tava doente. Então, assim, e Deus chegou nele, né, a mulher, depois ele, enfim, mas vai chegar, cara, vai chegar. Então, se você for escolhido, se Deus vai te capacitar, ele vai te dar a ferramenta que você precisar. Me deu, graças a Deus, uma moto boa agora para poder rodar, me dá vida, cara, que eu acho que é o principal, né? Eu não sei se foi pela alma, se foi um evangelismo que eu fiz semana passada, ou há 10 anos atrás, mas eu percebo que Deus ele vai nos mantendo, e aí por isso eu sou grato, eu sou grato, eu falo, nossa, eu não tenho, sou um pecador miserável e Deus tem tido misericórdia, tem me usado, né, usado as pessoas no Nação Eleita para esse princípio. Pastor Luciano lá em Goiânia, cara, ele tá fazendo um trabalho maravilhoso lá acho que de quinta-feira. Eu tô vendo a hora de abrir a van aqui perto de casa, sim, aqui, cara, pra mim poder fazer a mesma.
Junta então, muita, assim, muita gente lá, muita gente, impressionante. Nossa, cara, você vê, e eu queria ter começado com uns 2 ou 3, às vezes um cara que passou para outro, para outro, para outro, e eles falam, não, eu vou lá porque eu vou me sentir bem ali, eu vou ter uma palavra, eu vou ter pessoas que vão orar por mim, tudo. Então eu acredito que o evangelismo, né, tem que ser diferente desse do meu irmão, né, você vai morrer, vai pro inferno, e eu vou morrer, vou pro céu. Não, cara, eu falo que a nossa salvação, cara, é uma luta diária, porque a gente aceitou Jesus lá atrás, né? Fez a oração de confissão, desceu as águas, né? Mas a nossa postura, a nossa salvação é todo dia, né? O Rodolfo, ele fala isso, né? Deus sabe do teu plano, mas o diabo também. Então, e a gente não sabe. Então a gente pode tem que lutar, porque tentação vai vir, não é só tentação da carne, tem compliance, né? Você é da parte corporativa aí. Uhum. Quantas vezes, cara, a gente tá lá fazendo auditoria e o cara vem com um papinho de vai perder contrato, que vai perder não sei o que, se não certificar, se não tem um jeito mais fácil, e agora, não sei o que. Eu falei, agora imagina, salvação. Imagine você ceder lá e tá falando hoje e ele te escuta, né? É descrédito. E acho que isso que ocorreu muito com relação ao evangelho, né? É não viver. Porque o evangelho é para ser vivido, não é algo para ser assim, eu sou evangélico, eu sou cristão, enfim. Existe muita denominação, muitos nomes, mas é viver, né? Eu acho que também tá muito ligado na questão da gente vestir o colete, né? Esse dia eu fiz uma reflexão com o grupo aqui em Floripa, no nosso encontro, e eu me faço essa reflexão. Pô, eu coloco o colete, né? Eu tô me revestindo de um propósito, né? Que, claro, é o propósito que tá na palavra, esse é o moto-evangelismo. Mas eu tô só passeando ou eu tô cumprindo com esse propósito? Uma coisa é a palavra. Eu tô aplicando a palavra na minha vida ou simplesmente só tô com ela guardadinha ali, vou no culto porque é bonito, canto uma musiquinha legal, né? Entra tudo isso. E tu falou também algo ali bem importante com relação ao chamado e tudo mais. Na verdade, para pegar a palavra, para evangelizar, todos somos chamados, né? Claro que daí vem os chamados específicos, né? Que nem a gente nota a tua paixão aí por esse mundo biker aí, pro pessoal que anda de motos, entregador, o pessoal que usa moto para passear, enfim, esse mundo que nós estamos inseridos também, que eu estou inserido, que você, aí tem uma paixão, um chamado específico, porque nem todo mundo mundo gosta, né? Então, Deus levantou esses motoclubes cristãos, tem vários aí no Brasil, né? Nós somos um deles, né? No mundo tem, não é só aqui, no mundo tem, justamente vários, com esse propósito. Tem vários, com esse propósito de marcar a diferença para essa galera aqui, que é uma galera que precisa, como qualquer outra precisa, mas tem que falar a linguagem deles, porque se você não falar a linguagem deles, né, você não chega. Você vê, a gente tem aqui, né, grupo de mulheres na igreja, tem o grupo dos homens, tem o teatro, tem o louvor, né, cada um tem um chamado específico, né, tem evangelistas que vão fazer trabalho de rua também, mas eu acredito que Deus nos separou, eu falo você, Raineiro, Levi, Sérgio, Anderson, né, esse pessoal lá, tudo aí, Campinas, enfim, para esse propósito. Então a gente até faz coisas na igreja, porque às vezes eles pedem também, mas a nossa pegada é motociclista. Então Deus tem vários ministérios, né, e o nosso é de motociclista. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, você não pode vir, né? Aqui, vem das crianças, às vezes não dá, mas a gente, não é o nosso foco. A gente vai, faz, e tudo, né? Até para a gente tem que também estar revestido, né? Eu falo, o nosso propósito, né? E de estatuto lá também, né? Que fala, você tem que fazer parte de uma igreja, né? Uma denominação cristã evangélica. E aí, quando o cara fala, mas cara, porque você precisa ter pessoas dentro da igreja orando por você, porque é aquela coisa, os pastores falam isso também, eu vejo às vezes o meu pastor, ele fala às vezes que ele sente quando as pessoas não estão orando por ele, porque ele começa a sentir coisas assim, né, ele fica fraco, então a gente precisa da oração das igrejas, da igreja que a gente faz parte,
Por isso que a gente tem que ir lá se alimentar também, não é só ir, né? Tem que ir lá se alimentar, ouvir a palavra, receber oração, né? Chorar muitas vezes na presença do Senhor, né? Orar pela Ucrânia, lá, pelas coisas que estão acontecendo pelo mundo, né? Orar pelos nossos governantes, e para a gente poder ter força para ir para campo. Porque senão o que eu vou viver se eu não estou vivendo? Né? A gente tem que ninguém dá, na verdade, o que não tem, né? Então primeiro a gente se enche daquilo para depois ir para... Então, porque senão é a mesma coisa, o soldado, ele está doente, soldado doente na guerra não serve para nada. Você pode ver nesses filmes aí de guerra, assim, o cara tá machucado, ele não consegue andar, não sei o que, eles largam para trás, e depois vai ver se ele tá vivo ainda e busca, né? Não, eu lembrei agora daquele do Forrest Gump, né? Que ele saía catando o pessoal tudo lá, tudo. Mas se for ver, na guerra não é. Por quê? Porque o cara tá fraco, ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir, não sei o quê. Então, a gente precisa primeiro se fortalecer, e aí a palavra, a oração, uma igreja orando por nós, para sair, e aí a gente consegue fazer um trabalho de evangelismo, né? Como Deus quer, com excelência. É isso que sempre eu tento buscar, eu tento dar sempre um relatório para a igreja, né? Para a igreja que eu faço parte, né? Para falar, olha, nós estamos fazendo isso, nós temos esse projeto, né? Reportar os nossos diretores, o nosso presidente, para que ele entenda, né? E às vezes tem que corrigir, muitas vezes, o curso do que a gente está fazendo, né? Tem que ter respeito, né? Tem uma hierarquia também dentro do motoclube, né? Mas participar eles, a gente tem liberdade, você sabe disso. Nós temos liberdade para fazer evangelismo, né? Mas a gente também não pode deixar o nosso presidente, sei lá, vai num evento, sai uma briga lá, mas tinha um cara do Nação Eleita lá. Aí você fala, eu tava tentando apartar lá, pô, mas eu não estou sabendo de nada. Então, quer dizer, a gente precisa de uma cobertura espiritual para ir para esses lugares, né? Esse talvez seja a grande sacada do moto-evangelismo, porque a gente precisa ter força para poder transmitir, né? No louvor, eles falam, se a gente não está lá tocando, né? Então diz que primeiro entra para a gente jogar para a igreja. E a gente sente que tem que ser assim. Então a gente primeiro se alimenta para depois, e não adianta, soldado fraco, com fome, faminto, não vai fazer, não vai guerrear, porque não é uma faz guerra. Não. É uma exatamente, guerra. Exatamente. E é uma guerra, você tá lá no meio desses caras lá, é guerra, cara. Sim. É guerra, os caras eu falo, tem o cara que tá fumando baseado lá, outro tá não sei o que, outro tá com problema não sei o que, aí você fala, escuta o cara, tenta dar uma ajuda. Por isso que eu falei, a gente tem que ter Deus, né? Deus me ajuda. E Deus vai te capacitar, cara. Quando você estiver lá e inclinado para fazer o negócio, ele vai. Eu coloco às vezes isso, né? O pessoal pode achar que não, mas eu falo, cara, o foco é Cristo e o foco são as almas. Ou qualquer coisa diferente disso é vaidade. É porque eu sou o melhor, ou porque eu sou o melhor, ou porque eu sou o melhor. Como Paulo mesmo dizia, eu sou de Apolo, eu sou de sei quem. Não. Eu sou de Cristo. Esse cara morreu na cruz por mim e ele me deu uma missão. Ir lá e fazer essa diferença. De repente, para um cara numa noite, mas eu, de repente, sei lá, tem gente que, sei lá, tanta coisa aí que a gente vê de testemunho, né? O cara ia se matar, tocou o telefone, era o irmão que lembrou dele, enfim. Sabe como Deus, eu falo, cara, como Deus é bom, cara, porque ele pega, né, com tanta coisa que ele tem para fazer, ele se preocupa comigo, se preocupa com você, se preocupa com quem tá aí na live, né? Com tanta coisa acontecendo nesse mundo, mas tem um momento que ele fala, cara, deixa eu cuidar desse cara aqui, porque ele vai lá fazer a obra para mim. Então é nisso que eu acredito, cara, sabe? E aí por isso que eu falo, eu peço a oração sempre da minha igreja, das pessoas com quem eu tenho convívio, para poder seguir, né? Eu passo, você vê que eu mando mensagem todo dia, cara, já teve gente ligando para mim no WhatsApp chorando, cara, eu ia fazer uma besteira hoje, e você mandou um negócio lá do corporativo, lá da empresa de consultoria que eu tenho, cara, eu ia fazer uma besteira, e você mandou um negócio e mudou tudo. Eu falo, cara, Deus, obrigado, porque eu não sabia, mas eu fui um instrumento naquele momento.
Então, como eu falei, não é porque sou eu, mas poderia ser você, né? Poderia ser qualquer outro no Nação Eleita ou de qualquer outro motoclube. Se puder fazer a diferença, se puder tirar as almas do inferno, já tá bom, né? A gente leva pra luz, né? E em vez de ficar nas trevas, né? É assim que eu peço, né? É sempre a minha oração. Exatamente. E assim, falando de modo geral, assim, ó, a gente falou do moto evangelismo, a gente marcou os 3 temas, né? Embora tem muita coisa para falar ainda, né? A gente vai ter, acho, com certeza ter outros encontros, tem muita coisa para falar, histórias aí, mas é legal, assim, a gente tá no meio do motociclismo, no motociclismo eu não tenho tanto tempo, assim, né? Vamos dizer assim, mas eu vejo, assim, que existe uma união, né? A gente falava até com o Raimiro na live anterior aqui, a gente falava sobre ali a questão dos pilares ali do código biker e tudo mais. Quem sabe uma vez a gente se une para falar só disso, porque tem muito o que falar isso. Se existe, se não existe, se realmente ainda é vivo ou não. Mas é legal você ver os motoclubes, a gente acompanha aí esse mundo biker, você vê aí o pessoal, mesmo o motoclube que a gente fala, motoclube cristão, a gente espera mais ou menos, né? Não, a gente é uma irmandade, e você vê motoclubes aí, ó, pessoal na pandemia ajudando o pessoal, levando cesta básica, não tô falando só do Nação Eleita, tô falando de outros motoclubes, isso é super legal. Sim, então, sim. Existe essa irmandade, essa bondade, assim, no coração do ser humano. Só que a gente está aqui também como moto evangelismo para despertar, para trazer isso e saber que Deus tem um propósito ainda maior, né? Maior de salvação para a vida das pessoas. Então, realmente, cara, foi muito legal o papo. Eu acho que deu, né? O pessoal vai estar escutando a gente aí, tanto esse vídeo fica gravado, eu vou compartilhar com você, fica gravado essa live no nosso Instagram, no Instagram do Nação Eleita no ABC, no Nação Eleita Floripa, vai pro YouTube, então isso vai ser compartilhado aí mais e mais vezes. Então, pessoal, agradecer a vocês, né, que tiveram aqui com a gente, passaram pela live, que ainda estão, pessoal que vai assistir no YouTube. Pessoal, o que vocês podem fazer para ajudar a esse trabalho? Compartilhem. Peguem esse que vocês escutaram aqui, porque vai abençoar a vida de alguém, né? Se ajudou você, orem se abençoou você, orem por nós, né? Orem por Nação Eleita Brasil, porque tem aí, né? A gente fala Nação Eleita Floripa, ABC, mas são as sedes que a gente tem, mas é o Nação Eleita Brasil, né? Todas orem de maneira geral. Lembrando que depois no link eu vou colocar aí todos os endereços do Nação Eleita. Se você quer saber mais do trabalho, chama o Barba, me chama. E Barba, assim, ó, o pessoal escuta a live e vê os conteúdos e chama, como é que eu faço para fazer parte? Ou como eu posso ajudar? Eu achei legal. Então, a gente está aqui também para a gente informar mais, né? A gente vai trazer o pastor Levi ainda para falar do a gente combinou, né? Quem sabe a gente faz uma gravação lá no nosso encontro nacional, a gente faz aí senta com ele, faz uma gravação lá, bota no YouTube, o pessoal também conhecer. Cara, tem história, viu? Nosso presidente tem muita história, cara. Tem muita história, muita história. Eu sou novo, dele, né? Sim, eu sou novo na Nação Eleita, então eu vou vamos sugar o máximo dele. Eu vou lá sugar o máximo, a gente senta, faz um vídeo legal, conta a história, porque eu escutei um pouco, né? O Rainiero me compartilhou um pouco da história, assim, impactou bastante, mas eu sei que tem muito mais coisa, assim como cada um de nós está fazendo essa história do Nação Eleita, aonde a gente está, né? Eu aqui em Floripa, você aí no ABC, eu digo assim em Floripa, mas a gente sai, né? Porque no momento que a gente bota a moto na estrada, a gente vai pra serra, a gente vai pra outra localidade, pra outro estado, e eu fico me perguntando, eu vou ir de moto aí pro nosso encontro aí em Caldas Novas daqui quase um mês, né? Parecia longe e está perto. Eu sempre falo pra minha esposa, parecia longe, mas já tá aí na porta. Hoje é dia 8, ó. Um mês é 34 dias, querido. Exatamente. E eu fico pensando... 36 dias, né? E quem vai de moto vai antes, né? E daí, tipo assim, o que Deus tem preparado tanto lá e no caminho, né? Porque eu vou encontrar muita pessoa no caminho. A gente que vai de moto vai encontrar pessoas no caminho. O que Deus tem preparado aí nesse caminho, né? E eu já tô inclusive orando, sou bem sério pra ti. Eu tô orando para que no caminho, né, eu encontre pessoas que eu possa compartilhar a palavra. Que imagine chegar lá no encontro em Caldas Novas, compartilhei a palavra com essa pessoa, fiz esse contato, né? Então eu acho, isso me apaixona também, sabe, Bárbara? Eu acho que eu compartilho com essa mesma paixão de você, de falar das coisas de Deus. Eu mesmo de carro, cara, porque às vezes eu vou fazer o evento da loja, eu vou de colete e tudo, mas eu vou de carro. Sim. Então, mas por quê? Porque eu tô indo lá. Então, assim, sábado mesmo passado, tem um camarada do tal do Lobo Mal lá, que o cara era desviado, e eu falei, cara, a gente vai fazer uma reunião, nossa, e não sei o quê, e você vê que o coração dele ardeu, ele falou, cara, eu tô precisando disso. Eu falei, então tá, vamos fazer, você vai lá.
esse tipo de coisa, cara, que faz a nossa vida ter sentido, sabe? A gente tem família, eu penso, né, para ser um bom pai, para ser um bom marido, mas preciso ter um sentido, eu tenho que ter meu trabalho, tenho que trabalhar, tenho minhas contas para pagar, mas tem que ter alguma coisa para você falar, meu, olha, esse cara, que aquela coisa, combatiu o bom combate, né? Poxa, esse cara aqui, eu vou lembrar dele, porque ele fez a diferença num determinado momento do mundo. Ele fez e eu tô aqui hoje por causa dele, ou eu tô aqui porque ele me deu uma palavra, eu deixei de fazer alguma coisa porque ele me orientou, né? Eu tô falando mas você, qualquer um. Sim, né? Qualquer um. Então a gente tem que fazer a nossa vida ter um sentido, né? E aí eu entendi que o nosso ministério, sabe, Renato, não é dentro da igreja, ele é fora, e aí justamente são essas pessoas que não vão chegar na igreja se a gente não for atrás. Então eu glorifico pela sua vida, porque se você for de moto, você vai parar lá, você vai dar um adesivo pro camarada lá, Deus te abençoe, vai parar, de repente fala, a gente pode fazer uma oração aqui para vocês continuarem a tua viagem, eles vão deixar, cara, eles vão deixar, você vai orar, e aquela tua oração, cara, que vai sair do seu coração, ela vai impactar nele, porque ele vai lembrar, ele falou, pô, um dia o Renato, lá na parada tal, ele orou por mim, ele falou que minha vida ia mudar, se eu fizesse isso, porque às vezes, cara, tu vai ter revelação na tua oração, Senhor, olha, abençoa a vida dele, aquela doença que tá lá no parente dele lá, ele vai ser curado em nome de Jesus. Depois o cara é curado, ele falou, cara, aquele dia o cara orou e nem sabia que eu tava com um parente doente e ele foi curado. Bom, que Jesus que é esse? Eu vou atrás desse cara, eu quero conhecer, que não é só esse cara que a gente vê nos filminhos da TV, na sessão da tarde, é um cara que é amor, que se sacrificou pra gente poder estar aqui. Então é nisso que eu acredito. Então, que Deus glorifique, cara, glória a Deus pela sua vida, que Ele te use, né, na tua viagem, que você vai estar de moto, eu vou estar de carro, eu vou estar com a esposa, com a filha, eu vou de carro, mas onde eu parar, cara, você pode ter certeza que onde for possível semear, nós vamos semear, e eu tenho certeza que se todo mundo, né, no Nação Eleita tiver imbuído disso, você vai ver quantos testemunhos nós vamos ter lá. A gente vai estar lá na piscina, na piscina, lá, no negócio da água quente lá, falando, olha, cara, pô, eu falei lá, orei por um cara lá, ele tava com dor, ele foi curado, ele tava com a dor na lombar, porque ele tava em cima da moto, e eu orei, ele ficou bom. É isso, cara, é isso. Simplesmente se fazer, usar. Pronto. Fez isso, cara, você já tá fazendo o ID, né, que é o que Jesus nos mandou, né, ID pregai, né, se possível, se não precisar nada, mas se precisar, fale. Se for só com a tua atitude, beleza, mas se não, você fala aquilo que o teu coração tiver lá na hora para falar. Pronto. Mas legal, cara. Show. Obrigado aí pela, isso aí, cara. Valeu. Pela oportunidade. Eu acho que a gente tem muito que conversar nas próximas, né? Valeu, acho que foi um tempo bem legal. O pessoal que vai ver o conteúdo, que viu o conteúdo, vai ver o conteúdo depois também, acho que vai receber bastante. Acho que a gente pode. Abarcamos 3 temas. Falamos de Jesus, falamos de moto e falamos de missão. Jesus, moto, né? Jesus, moto, missão. Isso. Eu falo então, que é o meu slogan aqui no ABC. Jesus, por isso moto, mesmo. Missão. Por isso que eu coloquei o tema da live. Isso o que a gente faz. Jesus, moto e missão. Nós amamos a Jesus, nós gostamos de moto e nós temos uma missão, ponto. E aí, né, você é um agente secreto onde você trabalha de evangelismo também, e eu sou onde eu trabalho também. Então pronto. Se a gente trabalhar desse jeito, tá tudo certo. Dentro dos nossos trabalhos também. Fechou? Fechou. Valeu, obrigado. Tá, até a próxima. Obrigado, aí. Gente aí. Deus abençoe todo mundo, hein? Fechou. Até Valeu, mais. Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. De colete, capacete, nosso escudo é o leão, levando a palavra e o amor no coração. Nação eleita, Jesus, moto e chão. Nação eleita, Jesus, moto e chão.